Amor, mais uma sexta-feira no nosso trabalho, palestra, vibrações de paz. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Em primeiro lugar, para nós que estamos presencialmente, o que eu vou falar? Desligar os celulares, porque pela lei de Murphy ele toca, e toca mesmo, né? Não vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses, e nós não temos ajuda governamental. Quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria, faz a doação, eles direcionam para assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema, faça uma prece. Com certeza, para que nós possamos atingir nossa meta e mais um mês entregar todas essas cestas básicas, tá bom? E a nossa casa já está chegando, hein, gente? Meu Deus, passa muito rápido, já passou um ano. Agora, dia 21 de setembro, nossa Feira da Solidariedade, não nesse domingo, já no outro, hein? Teremos aqui na rua novamente, com música ao vivo, teremos lá as barracas de alimentação, fogaça, pernil, lanches, a nossa barraca do crepe, que é aqui da sexta-feira, não deixem de passar na nossa barraca do crepe, não é? Teremos também lá fogaça, macarrão, pizza, fruta, nossa, com certeza muitas coisas deliciosas, não é? Além disso, nós temos o Bazar da Pichincha, que são coisas novas que a casa vai arrecadando, doações que as pessoas, os empresários fazem para que a gente possa colocar no nosso bazar, para que possa ser vendido por precinhos bem pequenininhos, né? E também temos o nosso brechó, tá ok? Então, dia 21 de setembro, não esse domingo, no outro, das 9h, olha, ele fala das 9 às 5, mas 5 horas se chegar só vai ajudar a descarregar, a desmontar a feira, viu? Tem que chegar no máximo umas 3 para pegar alguma coisinha ainda, tá bom? E hoje é sexta-feira, eles querem que acabe com o nosso regime, né? Olha que coisa deliciosa que o pessoal fez. Rondelli, aos 4 queijos com molho branco e presunto e mussarela ao molho bolonhesa, né? Então já está lá na nossa lanchonete, quem quiser já levar para a janta, para o almoço de amanhã, já é só passar ali, pegar, e você que está em casa, dá uma passadinha aqui e pega na nossa lanchonete, com certeza estará uma delícia. E depois querem que eu emagreça, ai meu Deus. Hoje quem vai conversar conosco, nossa querida Edina, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial, e depois a Tânia, as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito Irmão José. Tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe,
produzindo de acordo com a semeadura. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade deste Evangelho e rogamos que ilumine nossa querida Edina, para que ela possa nos passar tudo o que preparou. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Agora sim, agora quero uma boa noite especial, tá? Boa noite. Boa noite. Aí. E boa noite também àqueles que nos assistem pelas mídias digitais. Hoje é um dia muito especial, né? Porque é o dia do livro. Esse companheiro querido que nos convida a todo instante a ir nos melhorando espiritualmente. Não por acaso a leitura da mensagem, falando do tempo e falando da vida futura, que são as reencarnações, que tanta gente necessita para burilar esse espírito danado que ainda teima em se rastejar. Sublime Expiação, ele é de autoria do espírito Victor Hugo, ou Victor Hugo, como dizia o Divaldo, e é psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco dispensa apresentação, porque ele é conhecido mundialmente, não só pelas pregações espíritas, mas pela aquela casa enorme que ele fez, a Mansão do Caminho, essa assistência espiritual, assistência social que ele faz às crianças, os jovens e adolescentes. Só por isso ele ganhou muitos prêmios. Então ele é muito conhecido. Mas o autor espiritual, quando encarnado, o Victor Hugo, foi poeta, romancista primoroso. Ele nasceu na França, em 1802. Foi membro da célebre Academia Francesa e autor de consagradas obras, que acredito que todos nós conhecemos. Se não vimos, já ouvimos falar. Que são Os Miseráveis, que eu amei ler, amei ver o filme e ver a peça também. Já nessa época, o Victor Hugo já se pronunciava, instruído pela espiritualidade, se a gente prestar atenção no que ocorre durante a peça ou durante o filme. E também o Corcunda de Notre Dame, que também já ouvimos falar bastante. Além de romancista, poeta, escritor, também era conhecido pela atuação das causas sociais. Olha só, abolição de pena de morte, a paz universal, entre outros. Temas esses bem à frente do seu tempo, naquela época. Mas ele não temia, ele ia a fundo. Né? Tornou-se espírita após perder sua filha
de 19 anos, num acidente de barco junto com seu marido. E também, após observar, aliás, a filha dele havia se casado e saiu em lua de mel. E houve um desastre e ela veio a desencarnar junto com o marido. Lógico, deu pane nele, né? Ficou muito nervoso, muito estressado, mas resolveu ir procurar as causas de tudo isso. E após observar as experiências das mesas girantes, com a médium Delphine de Girardin, ocasião em que pôde comprovar a imortalidade da alma, por meio de diversas comunicações mediúnicas, inclusive, mais tarde, da sua própria filha Leopoldina. Victor Hugo desencarnou em 1885, mas continuou enviando suas obras, agora no mundo espiritual, através da médium, já desencarnada, né, que esse livro foi escrito em 73, Zilda Gama. E mais tarde, depois do desencarne da Zilda, pelo médium Divaldo Franco. E Divaldo Franco, certa vez, foi informado pelo Victor Hugo de que Zilda Gama seria a reencarnação da sua filha Leopoldina. Olha como a espiritualidade trabalha em favor do nosso aprimoramento espiritual. Não conviveu com ela fisicamente, mas conviveu por um longo período espiritualmente, que é o mais importante. E esse livro contém 3 partes. A primeira parte, ele vai dar uma modificada. Sempre a gente fala passado, presente e futuro. Ele aqui vai começar pelo presente. A primeira parte intitula-se Atualidades Marcadas pelo Sofrimento. E narra a história de Lucien, jovem sensível, amante da música, desde os primeiros anos revelava a ele incomparável pendor para o piano, desde criança, especialmente para a interpretação das páginas sentimentais e românticas de Chopin. Quem não gosta, né, de Chopin, o noturno aí de Chopin. Conseguindo diversos prêmios nos múltiplos concursos de que participava. Emotivo e sonhador, frequentava também os movimentos jovens da doutrina espírita, destacando-se como delicado expositor dos princípios revelados pelo incomparável Allan Kardec. Nos intervalos dos meus futuros concertos, asseverava Lucien, produzirei conferências doutrinárias pelos diversos países, visitarei pelo mundo. Unirei as 2 ciências, o espiritismo e a música. Quando a gente ouve quanta luz, a gente lembra do quê? Do Paz e Amor. As músicas que tocam aqui, quando tocam em algum lugar, você lembra do Paz e Amor. Então, é uma outra ciência. Música de verdade é uma ciência. E farei vibrar as cordas sensíveis da humanidade. Falava com os olhos brilhantes do porvir. Pobre rapaz. Mal sabia o que lhe estava reservado. Por volta dos seus 18 anos, fora diagnosticado com Hanseníades, a lepra, que naquela época nem se pronunciava o nome, falava doença maldita. Buscou vários tratamentos, que a família tinha muitas posses. E ele, antes de ser diagnosticado, ele passou por várias deficiências. A Tânia até estava contando que ela conviveu com o Lucien lá, em Pirapitingui. E ele já começava com as mãos meio deformadas, os pés, problema na pele. E levaram em tantos consultório médico, até que informaram a mãe que ele tinha um amigo que era bom diagnosticador, que ia falar da doença, e realmente ele foi lá, só que o médico falou de uma
gentilezas assim que a gente conhece bem, né? Determinados médicos, não são todos, graças a Deus. É lepra, esse rapaz está com lepra. Parece que ele murchou, parece que ele ia morrer naquele momento, né? Então ele busca, junto à família, vários tratamentos, sem, contudo, ter algum sucesso. Buscou também a casa espírita. Ali ele recebeu apoio e acolhimento. Ninguém prometeu nada para ele, mas acolheu. Agora, né, naquela época, encontrava-se ele internado na colônia de Hanseníase. E essa colônia é bem importante, porque ela vai narrar uma história de muitos personagens, inclusive de uma que era esposa de um senhor, a senhora Eunice Weaver, que nós temos aí no nosso bairro o nome dessa senhora. E eu pude conhecer a história dela através do livro, é muito lindo, né? E é uma homenagem também a Jesus Gonzalez, né? Que também teve essa doença. E ele falava muito com um jovem chamado Armando, que é amigo do Lúcio. A família exigiu que Lúcio mudasse de nome, a fim de não os envergonhar quando ali se internou. Quando a mãe dele, principalmente a mãe e o pai, perceberam que não tinha cura, expulsaram ele, internaram numa colônia e pediu para ele mudar de nome para que ninguém soubesse que era daquela família. Ele tinha problemas seríssimos com a mãe. E a mãe também, dentro dela, perguntava: por que eu não consigo amar o meu filho? Porque ele me representa um perigo, um asco. Ela também sofria com isso, porque era filho dela e ela queria o amar. Mas nem o pai, e tampouco ela, abraçaram a causa do filho. E este foi o maior sofrimento do rapaz. Foi o desprezo dos familiares e amigos, e a solidão o consumia. Em torno de Lucien, situava no tempo e no espaço. Por isso que ele fala aqui do tempo. Vamos aproveitar o tempo agora. O tempo hoje, amanhã a gente não sabe, né? Situado no tempo e espaço. De tantas épocas, né? De tanto tempo aí, nesse espaço de tempo. Grupos de espíritos de distintos níveis evolutivos. Armando, que era um deles, era também um jovem espírita. E ajudou muito Lucien nessa caminhada dele com Hanseníase. E ele tinha um amigo espiritual muito importante, que era o Jesus Gonçalves, né? Gonçalves, que eles falam. E ele tinha um medo da doença. Sempre que falava nisso, quando ele soube do Lucien, ele teve quase que uma síncope, porque ele tinha medo da doença e ele não sabia por quê. E aí nós vamos descobrir depois por que os pânicos, os medos, as síndromes, muitas vezes tomam conta de nós e que a gente até precisa ser medicado. É o nosso passado batendo na nossa porta. Em circunstâncias, esses encontros são circunstâncias planejadas pelo plano espiritual, para que se cumpra nossos resgates, reajustes, provas e expiações, como fala Kardec, nosso planeta querido e amado, de provas e expiações. Na segunda parte do livro, que se intitula Passagem de Sombra de Sombras e Gravames. Então, nós vimos que Lucien sofreu muito. Quando ele era permitido visitar a família, eles construíram um quartinho no fundo da casa para que ele nem entrasse ali dentro. Ele sofreu muitos reveses, porque era um jovem bem abastado, tinha muito dinheiro, conforto, e de repente ele chega naquela colônia pública e se vê obrigado a dividir o quarto com mais 4 pessoas, 4 homens com hanseníase, com a lepra. E, segundo ele, o cheiro era desesperador, porque muitos já estavam num estado mais avançado. E ele suportou, chorando, entre tantos outros desprezos que ele sofreu na vida, principalmente pela mãe que ele tanto amava
e não entendia aquele desprezo. Mas aí o autor volta lá no ano de 1492, 4 séculos. Vamos encontrar Juliano, jovem também musicista, que se empolga com a luxúria e não mede esforços para conseguir o que deseja. Traições, corrupções, crimes hediondos acontecem nessa segunda parte do livro. Então nós vamos ver esses personagens que estão envolvidos na trama de Lúthien agora, no passado. Olha, gente, eu tinha dó do Lúcio, fiquei com dó dele. Ai, coitadinho. Mas depois que você lê, você fala, foi pouco. Foi pouco. Porém, a vida é assim, né? Na terceira parte, que se intitula Libertação Felizes, temos o desfecho dos personagens que venceram o ódio e dos que ainda permaneceram na retaguarda. Vocês querem saber quem foi Lúthien? Quem foi Armando? Quem foi a mãe dele? Leia o livro. Depois você vê o livro e fala, nossa, então é isso. Você começa a ler e não quer parar mais. Então, todos esses personagens ligados a ele, ligados a Armando, a sua mãe, viveram um passado tumultuado, regado a obsessão, a suicídio, a tragédias, traições. Lúthien, Miriam, que foi a que coordenou a clínica, que o abraçou, que o ajudou, que tomou como filho, Armando, que não o abandonou, venceram a si mesmo. Os outros ainda permanecem, como muitos de nós, na retaguarda, não querendo aceitar. A obra explora, irmãos, a ideia de que algumas doenças é uma forma de expiação. Um recurso utilizado pelo plano espiritual para a evolução do espírito. Um processo que envolve aprendizado, transformação moral. O plano espiritual planeja com muito amor para nós. E nós concordamos com muita vontade de vencer. Recursos divinos que objetivam a educação, a reabilitação do espírito faltoso. A enfermidade é um desses recursos. Pois há doenças que nós procuramos e doenças que nos procuram. Conforme estudamos no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 4 e 6, causas atuais das aflições são as que nós procuramos, né? Aliás, causas atuais das aflições são aquelas que nós procuramos. E causas anteriores das aflições são aquelas que nos são impostas, que nos procuram. Das que procuramos, podemos nos libertar, corrigindo nossos hábitos e vícios, fazendo a tão falada reforma íntima. Das que nos procuram, que são destinadas, são de difícil superação. Se a gente não entender a vida futura, nós vamos nos revoltar e achar que Deus não olha para a gente. Efeitos que são de equívocos do passado, por vezes, exigem diversas encarnações, porque Deus não vai colocar nos nossos ombros o que nós não podemos carregar. Demorou 4 séculos para ele se posicionar e aguentar a hanseníase, e venceu. São catalogadas como irreversíveis e incuráveis. Nossos corpos físicos são instrumento para a aquisição de experiências no nosso espírito, na trajetória evolutiva rumo à perfeição. O corpo, por isso nós temos que cuidar dele. Ele habita o espírito, o espírito habita nele para cumprirmos a nossa tarefa. Todo sofrimento tem origens nas nossas escolhas. Não vamos culpar ninguém. Foi isso, foi aquilo. Há sempre um gatilho. Mas a responsabilidade é nossa. Se não estiverem dentro das leis divinas,
a lei nos cobra. E aí você pensa assim, mas então Deus é quem castiga. Não, não Deus. As suas leis são educativas. Precisamos nos reajustar com ela. As leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Logo, a nossa consciência, nos cobra. Tudo tem um porquê, um propósito, nada é em vão. Colhemos o que plantamos. Se o passado é nossa sombra de dor, o futuro representa a nossa primavera de bênção. Mas vai depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que eu estou escolhendo hoje para a minha vida. O que eu estou fazendo com todos os ensinamentos que eu recebo na casa espírita, do Evangelho de Jesus, do Mestre incomparável. O passado, o presente e o futuro estão interligados. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, ideias exatas dos que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas nós temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Quem não se conhece aqui? Por isso que o Sócrates sempre fala, conheça-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento vai nos ajudar a saber o que nós trazemos ainda dentro de nós, que pode ser prejudicial à nossa evolução espiritual. Victor Hugo escreve no prólogo do livro, que deixamos para o fim para entender. Vidas são experiências que se aglutinam, formando páginas de realidade. Lições que se compõem nos romances, nas novelas, nas tragédias, merecem recordadas, qual manancial de aquisição simples para edificar outras existências na romagem terrestre, que representa elevada concessão divina. Olha só, a reencarnação. O milagre transcendente da nossa evolução. E nós perguntamos aqui para vocês, qual é a história que vocês estão escrevendo? Qual é a história da sua vida? Qual é a novela que estamos escrevendo? Porque nós somos os autores principais dessa história. E muitas vezes nós deixamos os coadjuvantes brilhar no nosso lugar. E lendo o livro vocês vão saber quem são os coadjuvantes. Que às vezes a gente deixa ir. Mas você é o ator principal. Você tem que brilhar no palco da vida e dando o melhor de si para se elevar espiritualmente. Destinado à felicidade, o espírito transita de experiências em experiência, coletando conquistas e adquirindo a sabedoria do amor, que o libera de todas as limitações e de toda desgraça. Só o amor constrói. Do leito da hanseníase à pátria espiritual, conhecemos nas dores de Lúcien uma expiação sublime. Nós que ainda carregamos, ainda lepromas morais danosos na alma. Vamos pensar nisso. Vamos ler com carinho essa história. Ele não quis passar sem a doença, porque só ela o redimiria. Mas muito de nós ainda trazemos a hanseníase do orgulho, da prepotência, da vaidade, das traições, da miséria moral. Vamos ver o que nós podemos, a partir de hoje, modificar em nossas vidas. Abraçar os preceitos de Jesus. Caminhar com Ele, por mais difícil seja. Porque se com Ele é duro, sem Ele não dá para viver. O livro é esse que será, daqui a pouco, dado a algum de vocês aí, sorteados, tá bom?
Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, paz e bem em todos os corações. Que delícia ouvi-lo, ficar aqui um tempo todo ouvindo a Edina. Muito obrigada, Edina, por trazer a história de Lucien. E as histórias de Victor Hugo são maravilhosas, né? A nossa também é maravilhosa, né? E esses livros nos ajudam a lembrar, como ela disse, das nossas próprias vivências. Então, por isso que é importante lê-los, para colocarmos em prática aquilo que nos compete realizar. Agora eu convido a todos que estão aqui presentes e quem está em casa nos assistindo, que nós possamos, nesse momento, buscar iniciar a segunda parte do nosso trabalho, ligando-nos ao nosso mentor individual, que cada um tem seu próprio anjo da guarda, com ele os mentores que prepararam esse ambiente para que estivéssemos aqui nessa noite. Vamos entrar em sintonia com o bem e colocar em prática um pouquinho daquilo que ouvimos hoje. O que nós podemos fazer para ajudar alguém? Através do pensamento, das orações, que nós chamamos agora de vibrações, vão ser canalizadas. Se uma prece não fica sem resposta, imagine todos nós aqui do salão e vocês de casa, todos nós unidos, o poder dessa prece, a energia fantástica que se faz. Por isso nós podemos começar vibrando pela nossa família universal, principalmente nos lugares onde a guerra, infelizmente, ainda vige. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão em hospitais. E se você tem um amigo ou amigos que estão passando por momentos difíceis, lembre-se agora deles, envolva-os em saúde, em paz e muito amor. Assim, vibrando pela família universal, onde houver uma lágrima, que olhos e corações amorosos, mãos ativas, possam ir acolher, socorrer da melhor maneira que possam. E nós, de nossa parte, vamos ficar atentos, principalmente dentro da nossa própria família nuclear. Por exemplo, cada um, mesmo que viva sozinho, tem memórias de pessoas da família que poderiam estar com elas. Na família que nós podemos fazer diferença. Na família é o núcleo de reencontros de almas que muitas vezes, como no caso de Lucien, tinham se passado 400 anos até que ele pudesse se reencontrar com elas e principalmente passar e ter forças de passar pela doença, cura para ele. Que nós possamos, nos nossos locais de trabalho, também ter esse cuidado de fazer, muitas vezes, o evangelho mentalmente, uma prece, quando o ambiente não está favorável a nós ou a algum colega. E assim vamos todos, que já oramos pela nossa família universal, pela nossa família individual. Vamos juntos com o médium que se preparou e amorosamente está à nossa disposição. O médium não vai lhe tocar fisicamente. Por isso, mantenha-se de olhos fechados para melhor se concentrar. Ele veicula, o médium veicula energias de que precisamos.
E cada um vai receber o seu tratamento de per si. Não são todos iguais. Cada um tem uma necessidade. O médium fica atento e ele vai perceber qual centro de força terá mais necessidade. Centro de força são pontinhos abertos, como janelinhas. Janelinhas que em pontos estratégicos do nosso corpo espiritual são capazes de permitir que a energia amorosa, a curativa, chegue até nós e nos beneficie, trazendo benefícios para o corpo físico. Assim pensamos numa luz branca e brilhante que vai envolver toda a cabeça, escorregando pela nuca, descendo por todas as vértebras, iluminando todo esse caminho de branco brilhante, renovando pensamentos, reequilibrando-nos nessa parte mental. Essa luz continua agindo em nós, enquanto nós vamos buscar um dourado, que vai amplificar a altura da nossa testa, a forma de ver a vida, a forma de enxergar o mundo que precisamos, as benesses que temos, que muitas vezes acreditamos que Deus esqueceu de nós, mas não, jamais Ele se esquece de nós. Sempre mandará um amigo, uma oração, um tratamento espiritual, desde que nós estejamos abertos para isso. Essa luz permanece e vamos agora juntos à altura da nossa garganta, do nosso pescoço, onde nós temos um aparelho fonador, as glândulas tireoide e paratireoides, um azul claro e brilhante, vai beneficiar totalmente essa região, trazendo-nos saúde física e espiritual. Essa luz permanece, porque agora nós vamos juntos mentalizar um róseo amoroso, que vai à altura do nosso coração, trabalhar o cardiorrespiratório, mas especialmente trabalhar as nossas emoções. Esse róseo vai fazendo com que as mágoas, as tristezas possam se dissipar, deixando no lugar a esperança, o amor incondicional. Ama porque ama. Ama porque esse é o estado normal que deveríamos ter, de respeito para conosco e de respeito para com o outro. Essas luzes vão continuando agindo em nós, porque agora, na altura do nosso gástrico, um verde esmeralda vai beneficiar o estômago, o duodeno, trazendo saúde física, vai ajudar o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, os rins, as suprarrenais, a bexiga, os órgãos reprodutores, todos esses órgãos principais, todas essas partes importantíssimas do nosso corpo, foram visitadas por luzes que nos beneficiaram, que manter-se-ão conosco toda vez que lá fora fraquejarmos. Lembremos-nos desta hora do passe, nessa hora das vibrações, e novamente entraremos na sintonia do bem. Que também possamos vibrar pelos nomes que estão nas urnas, à porta desse salão principal, tanto para aqueles que já partiram para o mundo espiritual, e os quais nomes foram deixados ali, e imediatamente a espiritualidade que toma conta daquele cantinho já vai atrás, já vai levar o benefício. Igualmente aquele nome de encarnado,
de pessoas vivas para esta vida, que foram ali colocados. Ao pensarmos nela, automaticamente um espírito já se destaca e vai até a pessoa para beneficiá-la. Vibramos pela nossa Casa de Paz e Amor, Tatuapé, pela nossa Casa Paz e Amor em Ferraz de Vasconcelos, a nossa comunidade terapêutica, dando-lhe força, sustentando todos os seus coordenadores e internos. Vai até Guaianazes, uma casa semelhante a essa nossa, com os trabalhos e estudos semelhantes aos nossos. É o nosso Paz e Amor Guaianazes. E essa família nucleana, que nós assim carinhosamente chamamos, vai sendo beneficiada. E por fim, vamos pedir para os espíritos especializados dos laboratórios do mundo espiritual, que possam vir fluidificar as nossas águas, trazendo daquilo que cada um de per si precisa. A água deve ser individualizada, porque ela deve ser entendida como uma ajuda para cada um de nós. E cada um tem sua necessidade. Se nós esquecemos de trazer a nossa garrafinha de água hoje, à noite, ao ir deitar, vamos fazer uma prece, mentalizar que estamos aqui, junto com esses espíritos especializados, e a nossa água vai ser fluidificada. E se estiver fazendo uso de remédios indicados pelo médico físico, vamos tomá-los, esses remédios, junto com a água, que vai ser um plus a mais aos seus benefícios. Assim, agradecidos pela palestra da Edina, porque cada um teve a força, a coragem, mesmo com o frio, vieram buscar ajuda e receberam. Vamos agradecer e pedir que essa semana seja de muita paz e de muito amor. E que assim, agradecidos por essa noite, possamos projetá-la por toda a semana, até a próxima sexta-feira. Que assim seja, com as graças de Deus. Boa noite a todos. Não, vamos sortear o livro. A gente costuma dizer, lembrar, quem faz aniversário em setembro. Vários. Quem faz, que dia que você faz? Que dia que ela faz? 29 já está, você? 6. De luz, paz e amor em Jesus.